Bom, pessoal, continuando a explicação de hoje, vamos lá fazer a introdução a respeito das algas. Bom, a princípio, eu quero destacar o seguinte: algas são seres muito complexos. Por quê? Eles partem de organismos microscópicos, algo em torno de 0,0 micro, algo menor do que um grão de areia, para vocês terem noção, e partem de espécies de algas que chegam a ter, até hoje, encontradas 50 metros. Então, só para vocês verem a variabilidade de tamanho das algas. E partindo desse pressuposto, como elas podem se modificar é uma grande questão. Vale ressaltar que as algas estão presentes em quase todos os ecossistemas terrestres e aquáticos do mundo, certo? Então vamos lá. Ao ouvirmos a palavra alga, rapidamente nos lembramos daquelas plantas esquisitas que podemos encontrar na praia ou nas ondas do mar e que parecem ser vegetais marinhos. Não é e somente só isso. Algas também não fica preso apenas às algas do mar. Ficam também e podem aparecer, e tem várias e várias classificações de exemplo, em água doce, em rios, em lagos, em açudes e etc. De fato, as algas são bastante parecidas com plantas. Por isso, pessoal, que por muitas e muitas décadas, elas eram classificadas dentro do reino das plantas. Por quê? Porque a sua aparência é muito parecida e, além do mais importante, elas conseguem realizar a fotossíntese dentro da água. Então, elas são bastante parecidas com plantas normais, tanto pela sua aparência, quanto por realizarem a fotossíntese. Então, já temos lá. Elas podem ser micro ou macro, bem pequenininha e enorme. Elas podem ser encontradas em água doce, salgada ou em terra úmida. Elas podem realizar a fotossíntese, plantas e algas realizam a fotossíntese. Por isso que, além delas realizarem a fotossíntese e ser muito parecida com as plantas, durante vários e vários anos, elas eram classificadas e definidas como plantas. E outra definição muito importante: as algas, que tem uma classificaçãozinha que são as cianobactérias, são classificadas além dos reinos protistas, sai e fica apenas no reino Monera. Só uma das classificações das algas. Puxa, professor, que confuso, né? Pois é, as algas são muito difíceis de se determinar até hoje. Por isso que ela é muito estranha até hoje. Vamos lá. Inicialmente, acreditava-se que as algas eram um tipo de planta e, por esse motivo, elas eram classificadas no reino Plantae. Hoje, sabe-se que as semelhanças entre esses dois tipos de seres vivos são poucas. As algas surgiram surgiram 2 milhões de anos antes das plantas mais simples já encontradas no momento, e não possuem nenhuma das estruturas que caracterizam as plantas, como raízes, caules e folhas. Ah, professor, o senhor me diz que as algas conseguem realizar a fotossíntese dentro da água. Mas como é que as algas
consegue fixar-se no fundo do mar se ela não tem raiz e nem caule? Pois é, mais uma incógnita para ser desfrutada nos últimos anos pelos cientistas. Hoje, as algas estão inseridas no reino dos protistas. Há algas unicelulares visíveis, apenas ao microscópicos, e há algas pluricelulares, visíveis a olho nu. Todas vivem em mares, lagos e rios e em lugares úmidos. Vamos, a partir de agora, entender qual é a sua importância para o meio ambiente e quais são os seus tipos e suas características. O que são algas? Compõem, pessoal, membros de diferentes reinos. Já falei que elas compõem tanto o reino protoctista quanto o reino monera. São produtores primários mais importantes dos ambientes aquáticos, porque se as algas não conseguissem realizar a fotossíntese, não existiria vida no mar. São fotossintetizantes, unicelulares e pluricelulares. Características gerais das algas: possuem clorofila, que é isso que possibilita algas serem verdes, pardas, vermelhas, azuis e etc. Possui substância de reserva. O que é isso? Elas podem se reconstituir com facilidade. Possuem parede celular com celulose e sua reprodução pode ser tanto assexuada como sexuada. Os habitats das algas, a gente já sabe, ela pode habitar ambientes de água doce ou ambientes de água salgada, o mar, e pode também habitar ambiente com uma pouca umidade. Então, elas podem habitar 3 tipos de ambiente. E elas podem ser microalgas ou macroalgas. Micro, elas podem ser fitoplâncton e perífiton, e as macroalgas, as bentônicas. Fitoplâncton é aquele mesmo, aquele do desenhozinho lá do Bob Esponja, viu? O ambiente aquático das algas. Temos aí os fitoplânctons, CO2, protozoa, zooplâncton, os peixes, material dissolvido e particulado, que são as bactérias, e depois todos os nutrientes que são disponíveis dentro dos ambientes aquáticos que têm as algas. As algas do perifíton e as algas dos bentônicas. Os perifítons, aonde possui macrofitas, e as algas bentônicas, aonde possui macroalgas, que são próximas às praias. Costões rochosos e as algas arribadas. O que é isso? Algas que saem da sua estrutura interna e passam para uma estrutura externa. E os principais grupos de algas, que são divididos em 2. Os micros, pequenas partículas, e os macros, grandes partículas. Ou seja, microalgas e macroalgas. As microalgas são 5 grupos e as macros, 3 grupos. Micro, cianobactérias, que são as que são classificadas como protoctistas, não, e sim, do reino monera. E as demais, as outras 4, todas classificadas dentro dos protoctistas, que são as euglenas, as diflagelados, os diatomáceas, as algas verdes e as macroalgas. Observa que as algas verdes são classificadas como micro e como macro. As macroalgas, algas pardas, algas vermelhas e algas verdes.
Então, pessoal, continuando, algas são organismos autotróficos, fotossintetizantes, podem ser tanto unicelulares como multi, cujo corpo é denominado talo, porém não tem raiz e nem caule, vive no mar, em alguns lagos e em rios, e principalmente em superfícies úmidas. Temos aí alguns exemplos de sanguessugas das algas pardas e aporífera de algas vermelhas. Bom, qual a importância das algas para a nossa vida? Há muitas razões para se compreender a importância das algas para a natureza. A mais destacada e as duas mais relevantes são, primeiro, assim como os vegetais são a base da fonte de energia, que traz todo o equilíbrio ecológico dos ambientes aquáticos através da fotossíntese. Basta recordar os estudos sobre a cadeia alimentar, né? Seres autotróficos que produzem o seu próprio alimento são a fonte de energia para outros seres. Estes, por sua vez, são fonte de alimento para outros animais. Dessa forma, a energia vai sendo transmitida compondo um sistema complexo. Se faltar a base, não tem mais nada. Por isso a natureza é tão delicada e se fala tanto em preservação ambiental, desenvolvimento sustentável e etc. E segundo, as algas são importantes para a manutenção da composição de gases da atmosfera por meio da fotossíntese. Há vários tipos de algas. Classificação das algas. Para facilitar a compreensão de todos, dividiremos agora nosso estudo entre algumas algas uni e outros tipos de algas pluricelulares. Teremos 3 tipos de algas pluris e 3 tipos de algas uni. No grupo das algas unicelulares destacamos as pirrófitas, euglenófitas e abacilariófitas. Pirrófitas são seres microscópicos que, quando em grande quantidade, dão uma coloração esverdeada à água, graças à presença da clorofila da tonalidade. Apresentam também pigmentos como carotenoide, que variam de amarelo ou até mesmo vermelho. E as euglenas, outro nome comum para essa alga, vivem predominantemente apenas na água doce, mas também, pessoal, podem ser encontradas em água salgada, tirando aqui que as euglênias não podem ser encontradas em terras úmidas. A maioria vivem no mar. Essas algas locomovem-se com movimentos giratórios, lembrando que as algas não têm nem raiz, nem caule, por esse meio de 2 flagelos, que é a movimentação parecido com os protozoários. Por isso são também conhecidas como os diflagelados. Também possuem uma coloração por meio de carotenoide. Um dado interessante é que são algumas pequena quantidade de pirófitas, assim como vagalumes, são capazes de emitir luz e trazer uma tonalidade diferente para o fundo do mar. Esse fenômeno da natureza é conhecido como bioluminescência, que traz toda a questão de ficar o mar azul, o mar esverdeado ou o mar vermelhado. As algas dianomáceas são as que melhor representam esse grupo. São famosas por terem uma carapaça protetora feita de um material chamado sílica. À medida que vão morrendo, essas carapaças se acumulam no fundo do ambiente aquático e podem ser de água doce ou salgada. Novamente, não entra a questão de água úmida. Depois de anos, tem-se um material rico em sílica, conhecido como diatômico, e que é muito útil para o homem, inclusive na fabricação de tijolos, que é para dar aquela liga. O tijolo nos cosméticos, que é para dar aquela manutenção por mais tempo. Bom, pessoal, por enquanto a nossa aula de hoje era isso. Próxima aula, na terça-feira, vamos ver
os tipos de reprodução das algas, certo? Agora, para o processo sexual. Beijos e abraços do professor Railson Madeira e até a próxima.